Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse instante. Sabe, queridos, Deus quer falar conosco. Deus tem um interesse muito grande em cada um de nós. Nós vamos aprender hoje sobre a ressurreição. A ressurreição é o ponto alto. A ressurreição de Cristo foi o ponto alto, porque se Cristo não ressuscitasse, seria vã a nossa fé. Mas a ressurreição de Cristo deu-nos também garantia de que nós podemos ressuscitar um dia pelo poder de Deus atuando em nossas vidas se estivermos ligados a Ele para vivermos eternamente do seu lado. Por isso a ressurreição é um ponto alto, é um tema fantástico da Bíblia e nós precisamos aprender sobre isso. Por isso nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante. Vamos orar juntos. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e queremos pedir que o Santo e Bom Espírito nos ilumine para entendermos esse assunto tão importante que é a ressurreição, para que possamos viver a esperança da eternidade por meio da ressurreição de Jesus. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, nós já conversamos de que a ressurreição de Jesus, e ele vai dizer com relação àqueles que morrem, no capítulo 5, verso 28 e 29, ele diz, eis que vos digo um mistério, chegará um dia em que todos que estão no túmulo ouvirão a minha voz e sairão. Aí o 29, os que tiverem praticado o bem, para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo, ou seja, todo ser humano vai ser ressuscitado. Aqueles que aceitaram a Jesus, para a ressurreição da vida, da eternidade. Aqueles que rejeitaram Jesus, para a ressurreição só do julgamento e a destruição. Mas todos que estão no túmulo, todos, independente de ser crente ou não, de aceitar a Cristo ou não, todos que estão no túmulo, e quando o ser humano morre, ele vai para o túmulo, vai ressuscitar. E aí nós precisamos então, agora por que Jesus e tem esse poder da ressurreição? Nós precisamos entender, o próprio Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele disse para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é a ressurreição, ele tem o poder porque ele é Deus. E nós precisamos entender, aí nós vamos entender na ressurreição do próprio Jesus, quem esteve envolvido, porque aquele foi o ponto alto. Aí a ressurreição de Cristo é a demonstração clara e evidente de que nós seremos ressuscitados. Então quem esteve envolvido na ressurreição de Jesus? Vamos ver? O livro de João nos traz esse relato para a gente poder compreender. João, capítulo, olha que texto interessante, capítulo 10 do Evangelho de João, para a gente poder compreender verso 17 e 18, capítulo 10 de João, para a gente entender sobre isso. Capítulo 10, 17 e 18. Por isso, capítulo 10, verso 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Então Jesus deu a sua vida, mas ele pode reassumir de novo. Aí diz o verso 18, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Ou seja, Jesus, ele entregou a sua vida, mas ele também teve o poder, e ele tem o poder de reaver. Então Jesus, ele mesmo participou do ato da sua ressurreição, porque ele é Deus. Mas quem mais esteve envolvido na ressurreição de Cristo? Vamos agora ver Gálatas, capítulo 1 e o verso 1 de Gálatas. Olha só que texto interessante. Paulo, apóstolo, olha para a gente entender. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então Deus Pai
foi quem estava também envolvido no ato da ressurreição de Jesus. No momento da ressurreição de Jesus, olha que texto fantástico, Deus o Pai estava ali envolvido, porque esse era um evento de maior importância, porque a ressurreição de Cristo é a vitória garantida contra o mal, contra o pecado, contra a morte. Isso é maravilhoso. E quem mais esteve envolvido? Então Jesus, ele deu e ele pôde reaver, porque ele é Deus. Agora Deus o Pai também aqui, ele é quem está envolvido no processo da ressurreição de Jesus. Isso é maravilhoso. E quem mais? Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos 8, verso 11 vai dizer assim, para a gente poder entender. Se habita em vós o Espírito ou o Espírito Santo daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Então, o Espírito Santo também esteve envolvido no processo da ressurreição de Jesus. Então, a ressurreição era tão importante que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estava ali envolvido. Por quê? Porque a ressurreição é a vitória real da divindade contra o pecado, contra o mal. Então, nós precisamos vivenciar isso, nós precisamos acreditar. Então, se Jesus ressuscitou, ele também vai nos ressuscitar, então não importa. Porque muitas pessoas dizem, isso é balela, a ressurreição não vai acontecer. Depois que a pessoa morre, sabe, o seu corpo entra num processo de decomposição e vira pó, não tem mais nada. Sabe, queridos, é você não acreditar no poder de Deus. Deus, ele tem todo o poder, ele vai ressuscitar aqueles que entregaram a sua vida a ele. Então nós precisamos acreditar nessa promessa. Por isso no capítulo, vou ler na íntegra, eu já recitei, mas vou ler aqui em João capítulo 11. Olha o que Jesus disse para Marta, capítulo 11, verso 25. 11, verso 25, ele disse assim, disse-lhe Jesus a Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E o verso 26, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ou seja, crer em Jesus é a garantia de que nós seremos ressuscitados e vamos viver eternamente com ele. Essa é a garantia. A ressurreição é algo que eu preciso crer. Primeiro que Jesus ressuscitou, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam envolvidos nessa vitória maravilhosa contra a morte, contra o pecado. E agora eu também tenho a garantia de que se Jesus ressuscitou e ele é a ressurreição e a vida, nós, eu e você, se morrermos também, teremos a confiança e a certeza de que podemos ser ressuscitados. Essa é a grande esperança. Aí o apóstolo Paulo traz aqui em Coríntios, capítulo 15, de 1 Coríntios, para a gente poder vislumbrar essa questão da ressurreição que é tão importante para cada um de nós. Diz assim, a partir do verso capítulo 15, a partir do verso 50. Olha que texto maravilhoso, diz assim, isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, nós só vamos ser salvos não por nós, não é pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus, de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, porque é eles que têm o poder da ressurreição para cada um de nós. Aí o texto continua dizendo, eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos ou morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e esse corpo que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e este corpo que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, ele vai dizer aqui. Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Ou seja, a salvação,
A ressurreição é uma verdade. Em Cristo, nossa crença não é em vão. Nós seremos ressuscitados pelo poder de Deus. Nós precisamos acreditar isso. Onde está a morte? A tua vitória acabou. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele nos dará vida. Nós viveremos eternamente. Ou seja, olha só, esse corpo que é corruptível, que se corrompe, que se destrói, que envelhece, que morre, não mais. E esse corpo que é mortal se revestirá da imortabilidade. É isso que nós precisamos crer. Essa é a verdade. A ressurreição é o tema maravilhoso e um dos mais importantes, porque é a vitória em Cristo. Para mim e para você. Você crê na ressurreição? Se você crê na ressurreição, você deve então entregar sua vida a Jesus cada dia, porque eu e você não vamos ser destruídos para sempre. Existe a promessa da ressurreição para vivermos eternamente com Cristo. Cabe a você e a mim decidirmos se vamos aceitar a ressurreição ou vamos rejeitar essa proposta de Deus. Que Deus ajude a você, que você tome a decisão para aceitar a Cristo, a sua ressurreição em sua vida, mesmo que eu e você venhamos a morrer, mas em Cristo Jesus podemos vencer para a eternidade. Que Deus abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela mensagem, obrigado pela tua palavra. Viver a esperança da ressurreição que Cristo já teve e que nós também teremos se viermos a morrer é uma verdade maravilhosa. Isso acalma o nosso coração. Abençoe a cada um dos teus filhos, por Jesus. Amém.